Tudo começou há 33 anos atrás, quando eu era um garotinho crescido. Um dia eu estava saltitando pela rua, até que um carro desgovernado me atropelou e me arremessou à janela de uma casa. Após eu recuperar a minha consciência, eu vi que tinha um garotinho num quarto jogando um Game Boy SP Azul edição com suas mãozinhas. Eu sempre sonhei em ter um Game Boy SP Azul edição, mas a minha família era tão pobre que não conseguia comprar nem ouro. Então ele olhou para mim com seus olhos arregalados e vibrantes e com seus dentes balançando de confusão. Mamãe, ele disse suavemente. Essa era a minha chance. Eu corri para cima dele selvagemmente, deixando seu pequeno cérebro em confusão. Então eu dei uma muqueta tão forte na cara do moleque, peguei seu Game Boy SP Azul edição e fugi pela porta. Então fui até o outro lado da rua onde fica a minha casa e peguei na maçaneta fedorenta. Entrando dentro da minha casa, fui espreitamente pro meu quarto, evitando que meus pais me vissem. Eu havia conseguido. Finalmente, um Game Boy SP Azul edição era meu. Eu tinha que esconder isso da minha família. Eles nunca saberiam que eu roubei. Eu peguei o Game Boy SP Azul edição com as minhas pequenas e bonitas mãos e procedi a apertar o botão de ligar. Eu jamais vou esquecer daquele som que fez a primeira vez que liguei. E aquela linda logo da Nintendo que era tão brilhante que iluminava o quarto. Eu apaguei minha vela e fechei bem a cortina. Eu queria que ninguém atrapalhasse minha primeira experiência em um momento tão único com meu Game Boy SP Azul edição. Mas então apareceu um homenzinho na tela e os dizeres Mario acabou aparecendo atrás dele. Eu assumo que este é o homem conhecido como Mario. Eu já vi ele algumas vezes em anúncios da TV. Sua cabeça rolava pela tela enquanto descia lentamente os dizeres Super Mario e a lenda do Game Boy Azul SP edição roubado. Meu coração gelou, pois eu percebi que havia um pixel morto na tela do jogo. Cavalo dado não se olha os dentes, eu havia dito. Então eu apertei o botão Start com meu dedinho rosinha. Então apareceu uma imensidão de azul, nuvens e terrenos com blocos. Tudo aquilo diante dos meus olhos. E lá estava, aquele familiar Mario que eu via toda vez na TV. Então eu apertei o botão esquerdo para ver suas habilidades de andar. Ele chegava no canto da tela e começava a subir uma poeira. Maravilhado com tamanha habilidade, então apertei o botão direito para ver a habilidade dele de virar. E eu não poderia ter me decepcionado, já que ele virou maravilhosamente em questão de segundos. Eu aprendi outras funções enquanto isso. Como por exemplo, o botão B permite o Mario correr velozmente igual a mim. E o botão A permite o Mario saltar no ar, que me deixou muito assustado ao ver que ele estava subindo e não saberia quando ele iria descer, mas então ele desceu. Eu fiquei super excitado com tamanhas funções e logo aprendi a saltar durante buracos e saltar para evitar os inimigos. E também saltar para pegar um polydance. Eu cheguei ao quarto nível com muita facilidade, então fui até o espelho com um sorriso na cara e uma sobrancelha levantada e disse: "Esse jogo acha que eu não sou bom? Eu consigo lidar com tudo que aparece à minha frente." Então de repente, o jogo ficou todo preto. Eu não digo preto, mas eu digo era tão preto que dava para ver uma fenda bem lá no fundo. Eu olhei bem para ela e disse: "Isso por acaso é uma fenda que eu estou vendo diante dos meus olhos?" Então veio um eco assustador em meus ouvidos. Eu comecei a suar muito molhado. E pensei, isso é muito estranho, enquanto aparecia uma bolha de pensamento ao meu lado. O nível havia recarregado, porém dessa vez bem lentamente. O Mario estava lá em seu lugar. Então fui para a direção direita, onde o Mario começou a andar, porém os gráficos começaram a bugar. E a música também estava menos... e mais... Então eu estava chegando no primeiro abismo, e eu já estava preparando meu polegar suado para apertar o botão de pular. E agora era a hora. Eu pulei. Mas o Mario não havia simplesmente pulado, ele apenas gritou:
Eu desesperadamente fiquei apertando o botão esquerdo para fazer ele frear, mas ele freou bem na beiradinha. Então eu francamente fiquei apertando o botão de pular, mas tudo que ele fazia era apenas ficar gritando na tela. A câmera se aproximou da minha cara enquanto eu apertava o botão, tentando fazer o Mario ficar no ar por alguns segundos. Mas tudo que apenas acontecia era o Mario gritar aos ares. E eu disse, não aguento mais. Eu peguei o cartucho que estava no Game Boy SP Azul edição e joguei lá fora. Havia caído em uma poça de lama que estava lá fora. Então comecei a rir enquanto fechava a janela. Então eu me virei e vi que o cartucho do jogo estava de volta no meu Game Boy. E lá estava ele, todo lamacento, e eu acho que eu disse pra mim mesmo, não pode ser! O Game Boy se ligou sozinho. Então apareceu o Mario com poros hiperrealista e lábios rachados. Então ele disse suavemente: Você me roubou do meu humano. Agora eu, Mario, da Nintendo da América, amaldiçoo você para sempre. Então eu gritei bem alto, mais alto do que a águia da noite. Eu havia pensado, só tem uma forma de quebrar essa maldição, e logo tive a ideia de detonar o jogo. Então comecei a jogar, e logo no primeiro buraco eu apertei o botão de pular, porém o Mario só gritou. Eu caí no buraco e o Mario perdeu uma vida. Então eu olhei pra minha mão e vi ela ficando verde, apodrecendo. O que diabos está acontecendo, Mario? Eu perguntei ao Mario. Toda vez que você perder, eu farei você apodrecer. E eu perguntei como eu posso vencer com apenas gritos. Eu não consigo pular fendas dessa forma. Vai se fuder! Disse Mario. Eu gritei e decidi parar de jogar, com medo de apodrecer. Então eu decidi que era hora de fazer a coisa certa. Eu saí do meu quarto e tirei a minha mãe do meu caminho que estava no corredor. Fui até o outro lado da rua onde morava aquele guri, com os olhos lacrimejando e as lágrimas sendo levadas ao vento. E finalmente, eu cheguei na casa. Eu saltei até a janela do garoto e entrei na casa. Estava tudo silencioso e escuro. Garoto! Eu gritei. Garoto, você está aí? Então eu liguei a luz. Enquanto a sala se acendia, eu vi várias pessoas vestidas de preto. Todos estavam chorando suavemente. Eu falei, quem são vocês, cacete? Perguntei enquanto uma lágrima despejava sobre minha bochecha. Nós somos a família desse garoto, disse a mulher. Eu sou a mãe deste garoto. E ela apontou para um caixão no meio da sala, onde estava suspenso ao ar. Meu coração parou e perguntei, seu garoto está dentro dessa caixa? Enquanto eu levantava a sobrancelha e colocava o dedo sobre o queixo. Sim, algum maníaco invadiu a nossa casa e violentamente tirou a infância do nosso filho. Eu estava embasbacado. Eu me ajoelhei no chão, segurando o Game Boy SP Azul edição em minhas mãos. Isso foi minha culpa? Eu perguntei com muita educação. A mãe daquele guri se aproximou com aquelas coxas balançando para lá e para cá. Então ela disse, oh, que gentil da sua parte você ter vindo prestar respeito a um garoto que você nunca conheceu. Se ele estivesse vivo, vocês com certeza seriam bons amigos. Então ela apontou o dedo ao padre e disse, é hora de colocar esse moleque dentro da terra, agora! O padre captou a mensagem e pegou naquela alavanca com uma bolinha vermelha e começou a puxar. O caixão havia começado a descer, então eu dei um murro na mãe e fui desesperadamente pro rumo do caixão. Eu pulei naquele caixão e a corda simplesmente arrebentou, nos levando para um abismo bem profundo. A família gritava e seus gritos ficavam mais ecoantes. Eu forcei a abertura do caixão e coloquei o Game Boy na sua linda boquinha. Me liberte desta maldição, garoto! Eu gritei enquanto olhava para cima. Eu via que aquele buraco não tinha fundo e logo havia me lembrado da tela preta que tinha no Game Boy. Isso era o que eu havia visto? Eu me perguntei. Então apareceu uma cabeça flutuante preta e branca do Mario. Então ele me disse, aqui você só conseguirá cair no abismo com o corpo morto de uma criança. Então ele desapareceu. Eu acho que é isso que acontece quando eu roubo, enquanto eu me questionava. Então, o Mario aparece novamente e ele diz, Uau,
Parece que você finalmente aprendeu a lição. Você está livre. Adeus. Ele clicou no bigode dele e eu me teleportei de volta ao meu quarto. E o Game Boy SP Azul edição havia sumido finalmente. Minha mãe apareceu no quarto e disse: "Meu filho, meu lindo filho, eu fiz pão com ovo pra você." Então ela jogou o pão na minha cama e foi embora, com um sorriso no rosto. Eu acho que eu havia percebido que roubar não é legal. Fui até a janela, olhei pro céu e disse: "Obrigado, Mario dentro do Game Boy." Tudo voltou ao normal. Mas a criança ainda estava permanentemente morta. A mãe dele sempre fica jogando no Game Boy SP Azul edição para se lembrar dele. Graças a mim. É uma dublagem da Luan Cacete Produções. Opa, você aí, quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu, onde você pode doar R$2,50. Isso ajuda demais, valeu!